Walter tem um plano de previdência que utiliza a tábua atuarial até 83 mais 0%. Recebeu recentemente uma proposta para migrar seu plano de previdência para outro, com uma taxa de administração menor. Walter pretende transformar seu benefício em uma renda vitalícia, portanto, nesse caso, letra A, deve migrar caso a tábua atuarial seja mais igual ou mais antiga que a T83. Letra B, deve migrar caso a tábua atuarial seja mais recente que a tábua T83. Letra C, deve migrar independente da tábua atuarial. E letra D, deve migrar independente da tábua atuarial. Né? Gente, se ele quer transformar o benefício em renda vitalícia, tem que ficar muito de olho na tábua atuarial, né? E ele vai ter que olhar sempre se é uma tábua igual ou mais antiga que a dele. Se ele conseguir uma tábua igual, perfeito, pode migrar. Se ele conseguir uma tábua mais antiga, melhor ainda, né? Agora, uma tábua mais recente, ele vai ter com certeza um benefício menor, então não vai valer a pena para ele essa migração. É isso. Terminamos aqui a prova, Daniel. Aqui as questões, primeiro, já tomam um pouco de tempo, né, Diego? Essas questões de conta no módulo 3, como é que foi fazer isso lá na prova? Para quem só o módulo é difícil. Sim, sim. Particularmente, eu consegui gerir bem meu tempo, né? Mas se a pessoa realmente não tiver uma boa gestão do tempo, né? Tem que seguir aquilo que a gente sempre fala nas aulas, que se pegar alguma questão mais difícil, deixa para fazer depois, vai fazendo as mais fáceis, né? Para uma hora dessa você ter tempo de fazer com tranquilidade essas questões. E realmente demanda tempo. E se você já está com tempo curto ali, final de prova, bate desespero e aí piora toda a situação. Sabe qual é o que eu acho que é o problema? A maioria vai fazer o módulo 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, né? Tempo para fazer os cálculos do módulo 3 você vai ter. Mais o fácil. Problema é que vai sobrar tempo dos 6. Exatamente, exatamente. E uma coisa muito importante que a gente viu nessas últimas questões, Henrique, é a pessoa entender a diferença da tributação em transformar um benefício, né, transformar o valor da reserva acumulada em benefício ou resgatar aquele valor, né, retirar aquele acúmulo que ele tem lá na reserva matemática. Então, assim, são tributações diferentes que seguem formas diferentes, né? Então, assim, você tem que saber que você tem uma forma de tributação tanto progressiva quanto regressiva quando você saca, e você tem uma forma de tributação tanto regressiva quanto progressiva quando você transforma em benefício. Então, se você não entendeu essas 4 alternativas possíveis, né, você vai errar a maior parte dessas últimas questões, né? Então, você precisa entender. Está transformando em benefício? Está resgatando? Se for uma coisa é de um jeito, se for outra coisa é de um jeito, e ainda a gente vai ter as outras 2 variáveis, se é progressivo ou regressivo, nas 2 formas de você retirar esse recurso. Estou até colocando aqui, Daniel, para facilitar aqui para todo mundo, esses 2 pontos de atenção. Na tabela progressiva, se sacar benefício, o IR na fonte é pela tabela progressiva, né? E se sacar é 15. E aí vai ajustar depois. E na regressiva, tem a regrinha ali dos 25%, caso faleça, né? Tem outros sinistros, mas esse é o principal. Falecimento. Também é importante lembrar, bom, não sei como é que foram nas últimas provas, mas na minha prova que eu passei no CFP lá de 2016, tinha questão de média ponderada para transformar em benefício da regressiva, né? Então você faz um PMP aí dos seus aportes, e pode ser cobrado isso nas próximas provas. É uma questãozinha também um pouquinho mais trabalhosa aí de matemática financeira, mas não é muito difícil também, não. Nessa prova agora não caiu. A gente até mostra isso no curso, mas nessa prova não caiu, né? A Exatamente. média ponderada das faixas na tabela regressiva. Caiu na sua, Danilo? Danilo, Diego, caiu na sua, Diego, essa média ponderada então, das faixas da tabela regressiva? Não caiu. Eu até ia comentar assim que previdência, né? Assim, a minha prova eu achei relativamente tranquila, né?
Porém, previdência, assim, dá para complicar bastante, né? Se o examinador quiser complicar, ele complica. Só com esses detalhezinhos que, assim, a pessoa que tem pouco estudo, assim, né, estudou pouco esse assunto, só de você confundir, muitas vezes, que são 4 detalhes, né? Você tem um PGBL e o VGBL, que são, né, as modalidades de previdência, e você ainda tem a forma de tributação, que é progressiva ou regressiva. Só dessa brincadeirinha aí de, né, PGBL com... Só um instantinho aqui. Não, tranquilo. Desculpa. Só nesse detalhezinho de você brincar de PGBL com tabela progressiva, PGBL com regressiva e VGBL, enfim. Só nisso daí já causa né, já dá um nó na cabeça. E esse detalhe que o Daniel falou, na minha prova, graças a Deus não caiu, porque realmente daria um pouco mais. Com certeza, com certeza. Mas, assim, como você disse, é tanto detalhe dentro da Previdência que, assim, dá para planejar, dificultar de uma forma, assim, enorme essa prova. Tem muitos detalhes, questão de taxa de carregamento, questão de taxa de saída, questão de alguns detalhes que a gente vê, até de portabilidade, né, que de vez em volta e meia a gente vê a prova cobrar, pode portabilizar para uma, pode portabilizar para outra. Então, assim, são muitos detalhes, é um mundo enorme, né? Para a gente ver até, eu acho, poucas questões. Eu gostaria que a prova fosse com uma quantidade de questões maiores. E eu acho que esse é o desafio, principalmente para quem gosta muito de estudar fazendo questão, né? Esse é o grande desafio. Você vê quantas coisas a gente falou aqui que não estão na prova, né? Já falamos de tabela, de média ponderada, de previdência pública, já falamos um monte de coisa. O aluno que ficar estudando, o que pegou muita gente na prova de agosto, que foi quando teve problema, o pessoal ficou baratinado com a prova de agosto, não, prova de junho. Foi justo quando começou a perguntar mais sobre previdência privada. Então, caiu uma porção de questões sobre previdência privada, fechada, né? Fechada, desculpa. A fechada, de benefício definido, contribuição definida, que era uma coisa que não caía tanto. E não falou muito de SUSEP, PGBL, decisão de PGBL, VGBL. Você vê que não teve nenhuma questão para você decidir se era PGBL ou VGBL, né? É isso aí. E tem N outros fatores que a prova pode cobrar, né? Até percentuais que podem ter de aplicação em renda fixa, em renda variável, em título público, né? Prazos de carência para resgate, para portabilidade, são valores todos que foram alterados aí recente, e eu garanto que uma parte da galera aí que está estudando não tem esses números na cabeça, né? Então, assim, são N possibilidades de cobrança, e a gente sabe que a prova já cobrou isso no passado e pode vir cobrar novamente. Tem que estudar, não pode deixar, principalmente essas questões mais da previdência complementar, né? Eu não digo tanto da previdência pública, mas a parte da previdência complementar você precisa estar com o pé na bola. Metade do tempo na previdência complementar, metade do tempo na previdência aberta, né? Na fechada e na aberta. A pública, realmente, eu acho que... A pública é muito pequena, e a previdência complementar, que engloba aberta e fechada, você precisa estar com o pé na bola, você não pode deixar. E até a tendência, né, por causa do mercado mesmo, a previdência pública, vamos dizer assim, ela vai vir. Tem muita gente que está deixando de ser CLT para poder ser PJ, e aí na PJ você vai contribuir um valor até um pouco menor, muitas vezes. Então, acho que a ideia é justamente migrar a previdência para o setor privado mesmo, e aí acho que a prova está refletindo um pouco isso. Mas até falando dessas últimas questões, você vê, acho que a conta é só a cereja do bolo, se parar para pensar, né? Tudo é um conceito, tudo sai de conceito. Depois você faz a conta. A conta é só o final da questão. Quanto de conceito que foi trabalhado ali, a gente trabalhou em outras questões também, e aí só juntou tudo. E é isso, tributação, PGBL e VGBL no caso da aberta, e os tipos de organização, como são os benefícios, as contribuições da Previdência Fechada, você está englobando bastante coisa na prova e tem muito detalhe para ver. Então, é importante o candidato aí focar bastante nas regrinhas, entrar bastante no detalhe da Previdência Aberta e Fechada mesmo,
E questão de conta pode dar medo, mas é o que a gente já falou, né? Se você já está preparado fazendo a matemática financeira lá atrás, aqui vai ser mais tranquilo, é só você montar. E para montar, você tem que ter o conhecimento das regrinhas do que deixa de ser, de como é a tributação, enfim. Então, a conta é um detalhe. É difícil falar isso, né? Mas a conta acaba sendo um detalhe nessa história. É verdade. Eu gosto de falar sempre quando eu começo o curso, né, que o módulo 1 e 2 prepararam a pessoa para chegar no módulo 3, né? Se não aprendeu a matemática financeira do módulo 1, né, você não vai acertar essas continhas, que são contas relativamente fáceis, né? Mas você precisa ter passado pelo módulo 1 e o módulo 2 até para conseguir comparar com outras alternativas de investimento que você teria. Pois é. E vai chegar lá na frente no módulo de tributação também, se não chegar lá né, trincando com a calculadora, então já volta, marca para outro dia, né? É isso aí. As contas do módulo 3, a calculadora da padaria também fazia, né? Porque são contas de multiplicação. Lógico, não ficaria tão ágil, né? Mas também faria. Agora, montar a conta é extremo. O aluno tem que fazer com bastante cuidado. Vê lá, é PGBL, VGBL, benefício, não saque, tabela progressiva, regressiva. Você tem que olhar essas 3 coisas para poder fazer, né, a conta. Agora, a regra, a gente mostra num slide. A regra da tabela, a gente mostra num slide. E derivou em 4 questões, mas é um slide do curso que resolve 4 questões. Mas tem que ler com cuidado e tem que treinar para você aprender a ler isso aí, né? E aí? É isso. Quem quer... a gente está batendo na tecla aqui desde o começo, né? Quem quer ser CFP, não adianta fazer só o básico. Você vai querer, você tem que saber como funciona a previdência aberta e tem que entender as regras, porque justamente a pessoa vai te procurar para você organizar isso. Né? E tá diante do que está acontecendo no nosso país, quando as pessoas estão começando a olhar para o investimento para o futuro, para a aposentadoria, elas não vão depender mais do governo, elas vão querer aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, talvez correndo mais risco, mas olhando para os produtos de previdência de uma forma muito mais detalhada. E você precisa saber, quem quer ser CFP tem que saber. Então, saber a regra aí de funcionamento do PGBL e do VGBL, saber como é a organização, como é que como é que são as formas de patrocínio dos planos fechados, tem que saber, não vai ter muito como fugir disso. E a prova vai brincar com isso, justamente para selecionar mesmo quem que vai ser CFP e quem não vai ser. Com certeza, com certeza. E se não sabe a tributação, não sabe as formas de imposto, as formas de resgate, e principalmente, gente, tem que saber os riscos que você está correndo dentro de uma previdência, né? A gente viu ali entre a questão 5 e 10, né? Muitas questões perguntando, poxa, quem que são os players desse jogo e como que você está correndo o risco em cada um dessas formas de aplicação, que se acontecer um déficit atuarial, se acontecer um problema com a administradora, você tem que saber, né, onde você está se metendo e quais são esses riscos que você está correndo. Vamos lá, só para a nossa contabilidade. Das 5 questões de tributação, o aluno tem que acertar 3, né? Uma delas era conceitual, 4 com conta. Vai acertar 3, 2 não deu tempo, ou errou uma conta ali por algum motivo. De 2 para 3, né? Porque tem aquela questão também muito longa, né? Aquela questão muito longa. Às vezes, se você está fazendo a prova completa, pode deixar ela talvez para o final, para sobrar um pouquinho mais de tempo para as outras. E aquela da tabatorial não pode deixar passar, né? Aquela tem que... Aquela é questão de graça, aquela é de graça. Então, nesse último bloco aqui, das nossas 6 questões, falamos que, você acerta ali 3 da tributação e mais a de tabatorial. Está fechado aqui as 12 questões, né? Está fechado as 12 questões. Veja que se você se dedicar, acho que o resumo que o Daniel fez é perfeito, né? Riscos, tributação
e regras da Previdência, né? Da Previdência privada, não da pública, da Previdência complementar. É isso, né, Diego? São essas 3 coisas aí que o aluno tem que ver, não é? Exato, é isso, né? Tem algumas questões que podem vir um pouquinho mais complicada para você também calcular a inflação, né? Mas, assim, para você afiar o machado, né? Já essa parte. Você precisa primeiro entender a questão do PGBL, VGBL, progressiva, regressiva. Entendeu bem isso, você consegue matar a maioria das questões. Aí, claro, entra depois tabatorial e esses outros detalhezinhos. É isso. Acho que missão dada, missão cumprida, né? Não precisamos levar até as 10 horas, não. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Se tem comentário, seja aqui no grupo do WhatsApp, seja aqui. Que aí eu tenho que abrir aqui e faz um pouco de barulho, né? Depois me coloca no grupo aqui, a do questão Zap aí que da galera também. Respondeu. Oi, diga, Diego. Não, depois me coloca no grupo do Zap também, que se o pessoal tiver dúvida aí, às vezes vocês podem demorar um pouco para responder. Se eu tiver com um tempinho, eu respondo também. A gente vai interagindo. Perfeito. Perfeito. A gente faz. Os comentários aqui muita gente falando, ó, essa prova caiu na minha prova, não passei na Previdência, vou fazer agora só o modular de Previdência. Quem vai fazer só o modular de Previdência, meu comentário é esse, cuidado com o tempo, né? 50 minutos para essa prova aí não é tão fácil. Você vê que a gente levou 1 hora comentando as 16 questões de Previdência e 1 hora e 20 comentando as questões do módulo 2. É praticamente o mesmo tempo as duas, apesar de Previdência ter menos questão, né? Bem menos, né? E a prova vai te dar menos tempo, ela vai te dar só 50 minutos, e a prova do módulo 2 ela te dá 1 hora e meia, 1 hora e 40, né? No exame modular. Então, esse aqui acho que é o complicado. Eu nem entendo por que isso, Daniel. Por que leva 1 hora e 10 a prova de seguro e 50 minutos a prova de Previdência? De seguro ou do módulo 2? Não, o módulo de seguro. Quando você faz só o módulo de seguro, é 1 hora e 10. Vixe, 1 hora e 10 ou 1 hora e 20? Eu não lembrava desses prazos da prova, não. Eu fiz ela completa. Na completa, a parte da manhã você corre muito com o tempo, que as contas são muito longas, né? E a prova da tarde você tem um pouco mais de tempo para raciocinar e menos conta, né? Então, assim, na minha época foi mais assim, a prova da Previdência foi muito fácil para mim a questão de tempo, porque você tinha a tarde inteira ainda pela frente. Tava descansado depois do almoço, só aquele soninho de leve, mas... Você ainda teve 1 hora só de almoço, Daniel, ou já eram 2? Só 1 hora de almoço. Nossa, foi corrido, fui ali... E aí em Brasília é mais difícil, né? Foi Era lá bem para ali. aquele Sigma. O Diego também fez em Brasília, né, Diego? Sim, eu fiz ali no Sigma, né? Eu não conhecia Brasília. E com essa pandemia eu sei que tinha bastante restaurante fechado na região, tive que andar um bocado ali para conseguir achar um restaurante. Mas assim, como É tinha mais 2 fácil, meu horas de filho. almoço, então foi tranquilo. Para mim é mais fácil, meu filho até estuda lá hoje, então eu já conheço ali a região mais por perto. Colocava umas anotações na parede, Daniel, para o pessoal lembrar. Ia pedir para ele colocar dentro da carteira dele do colégio. Não, Brasília, esse negócio do almoço é complicado. Agora, com 2 horas, é até um pouco mais fácil, mas ali no domingo é difícil. E para o Diego, muita gente não conhece Brasília e vai fazer a prova lá. E a cidade tem até uma lógica, né, diferente, né, Diego? Não é igual Manaus, ou igual, que é parecido com São Paulo, mas Brasília não é assim. Exato. Manaus você acha restaurante em qualquer esquina, né? Claro que muitas vezes sem aquela qualidade. Lá em Brasília tinha muitos colegas lá de sala fazendo a prova que pediram iFood, né? Acho que ficaram com medo de sair. Eu já resolvi sair um pouquinho, bater perna. A prova da manhã foi bem pesada. Aí deu para aliviar um pouco o estresse e partir para a tarde tranquilo.
O Daniel já comentou que não teve problema com o tempo. Você teve problema com o tempo, Diego? Também não, À Henrique. tarde? Eu, assim, me preparei bem mentalmente, né, fui bem tranquilo, assim, bem focado e fiz essa gestão, né? Quando eu pegava uma questão um pouquinho mais chatinha, eu que ficava na dúvida entre duas alternativas, eu partia para a próxima. E depois, quando eu acabava a prova, eu revisitava essas questões aí mais chatas, né, que eu considerei e consegui terminar numa boa. Eu nem usei todo o tempo de prova. A prova da manhã eu acabei em torno de meio-dia e a prova da tarde também umas 5 horas da tarde eu tinha acabado. Então, ainda faltando 1 hora de prova, eu consegui fazer, né, a prova inteira e obtive uma boa pontuação. Eu, quando fiz para valer, né, que não estava estudando para a prova, o módulo 2, eu sofri para fechar ele no tempo, viu? Na parte da manhã. A parte da tarde também não tive problema, não. A parte da manhã é mais difícil, a parte da tarde você consegue administrar mais tranquilo, né? Não tem tanto peso ali a questão das contas, né? O módulo 1 deu uma assustada. Eu me lembro que eu estava na metade do módulo 1 com metade do tempo da manhã, né? Aí eu olhei e falei, nossa senhora, isso não vai dar tempo. Aí eu comecei a acelerar a prova. Precisa. Tem que... Agora, à tarde, realmente, eu não senti também problema com o tempo. O módulo 4, a gente mata muito rápido, né? O 4 e o 6. O 3 e o 5 é que, às vezes, tomam um pouco mais de tempo. Mas o 4 é o que eu tenho mais medo. Eu sempre falo isso pro Anderson. Anderson, que daqui a 2 semanas vai estar aqui, né? Falando desse módulo 4. O dia que a Planejar quiser complicar esse módulo de seguro, se a gente já está falando dessas coisas... Mais? Pois é. Se quiser complicar isso aí, porque a gente já está falando de um monte de coisas da Previdência, que você, olha, regra, não sei o quê, não sei o quê. No mundo dos seguros, a Previdência é um dos seguros só, né? Não, o módulo 4, eu lembro quando eu estava estudando assim, eu fiz a prova, eu saí da prova falando, cara, se eu não passar na prova e passar em 4 ou 5 módulos, ficar devendo só o módulo 4, eu faço ela completa de novo para os outros módulos ajudarem. Você fez também quando, hein, Daniel? 2016? Foi isso? Final de 16 e início de 17. A diferença é que naquela época não tinha curso, né? Porque o módulo 4 vai bem quando a gente tem uma orientação de alguém, né? Agora, sem orientação... Eu peguei as apostilas, não tinha curso aqui em Brasília, fui autodidata total, só lendo. Você fica sem noção... Henrique, Oi? e assim, pelo menos na minha visão, né, esse módulo de seguros também foi até o que eu tive uma menor pontuação, né? Não me recordo agora, mas realmente, bom, normalmente quando a gente faz o CFP, a gente atua na área, né? E assim, esse módulo de seguros tem muitas modalidades de seguros que não existem no Brasil. Se existe, existem poucas seguradoras, né? Como Dotal, aquele seguro de IO, são coisas que, pelo menos na Caixa Econômica, que a gente não tem. Então, realmente foi algo novo para mim, para eu colocar aquilo na cabeça. E é diferente de outros módulos, né? Previdência, a gente trabalha no banco com PGBL, com VGBL, tabela progressiva, regressiva, fica muito mais fácil. Quem já trabalha com investimentos, né? Então, módulo 2 ali dá para levar com uma ou outra exceção. Mas esse módulo de seguridade aí de seguros é bem peculiar. Você tem razão, ele entra no mercado de seguros, que é até um mercado que a gente não trabalha no banco mesmo. Produtos muito diferentes, né? Quem fez o cursinho lá, Suzepinho e Suzepão, tira mais fácil, né? Eu fiz ele mais recente, deu para entender melhor do que na época que eu estava estudando para o CFP. Quem fez a Suzepinha aí, realmente, tira de letra.